Pai Celestial, adoramos o Teu nome nessa noite aqui. Pedimos que uma vez mais a Tua revelação venha sobre nós. Declaramos, Pai, que nós temos sede da Tua palavra. Queremos ser ensinados, instruídos pelo Teu Espírito. Que venha sobre nós o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação. Que nada venha bloquear, nada venha obstruir o caminho da Tua palavra. Que ela venha atingir os nossos corações. Pedimos que a mão do Senhor esteja guardando aqueles amados que estão viajando. Sabemos que muitas pessoas estão em férias. Ó Pai, que o Senhor os guarde. Outros também estão aí de quarentena, guardados aí por causa do Covid. Ó Pai, nós pedimos que a mão do Senhor esteja ministrando saúde a todos eles. Todos os irmãos aqui da casa que de algum modo foram infectados aí, seja por Covid, seja pela gripe influenza, coloca, Senhor, as suas mãos. E haja cura aqui no Arraial. Traz, ó Pai, cura debaixo das suas asas. Nós declaramos cura, nós declaramos saúde, Pai. No nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome nós oramos. E leva cativo agora os nossos pensamentos, a obediência de Cristo. E que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Adoramos a Ti, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, o nome da mensagem que nós estamos ministrando, o ensino que está sendo trazido desde domingo passado é expulsando fora o espírito de pobreza e miséria. Nós tivemos aqui um início no domingo passado, nosso Senhor moveu para um tempo muito profético aqui, levou a declarar algumas impressões proféticas, e glória a Deus que algumas delas já começaram a se cumprir de maneira rápida, em uma semana. Glória a Deus, porque quando a palavra vem do coração de Deus, é uma palavra viva, é uma palavra profética, vem do coração do Pai, ela se cumpre de maneira muito rápida. O ministério profético, ele tem, na verdade, uma finalidade muito importante na igreja, porque ministra, assim, o coração de Deus. Aí eu fico muitas vezes questionando algumas profecias que rolam na internet, profecia de juízo, profecia de destruição. Alguns podem perguntar, mas poxa, o ministério profético da igreja ou só ministra, profetiza bênção somente? Claro, porque a dimensão profética do Novo Testamento é completamente diferente do Velho Testamento. As profecias do Velho Testamento, a maioria era de juízo e destruição. O contexto do Novo Testamento é diferente. Se você estuda lá, 1 Coríntios 14, onde fala a palavra profética, ela tem uma finalidade muito bem estabelecida. Versículo 3 diz que ela vem para consolar, vem para edificar e vem para exortar. Diga isso, consolar, edificar e exortar. Agora, a palavra exortar significa animar. Exortar não é pegar uma Bíblia com capa dura que nem essa, vou te exortar em nome de Jesus e pá, na cabeça, não. Exortar significa animar. Então, a palavra profética, ela traz ânimo, ela fortalece e ela edifica. Então, aquilo que está no coração de Deus são coisas extraordinárias, coisas boas, e nós ministramos aquilo que Deus nos mostra, segundo o seu coração. Por isso, aponta sempre para isso, não para a destruição. Uma hora dessa a gente vai fazer aqui alguma ministração, quem sabe a escola profética, mostrando claramente como move o Espírito de profecia, como movia no Velho Testamento, qual era a direção e como move agora na Nova Aliança, porque é completamente diferente. Mas esse assunto aí para um outro dia. Então nós tomamos um rumo muito profético, bloqueamos um pouquinho o que nós estávamos ensinando e vamos retomar hoje para dar sequência e, em nome de Jesus, concluir esse assunto. Eu quero pedir a você que abra lá em Deuteronômio 28. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Amados, quando nós estudamos a palavra de Deus dentro desse aspecto de prosperidade, quando avaliamos a escassez, a miséria, a pobreza dentro de um parâmetro, dentro de uma ótica divina, nós vamos ver de maneira tão clara, tão tangível diante de nós, quer a pobreza, quer a miséria, a escassez,
definitivamente não é a vontade de Deus. Diga isso. A escassez, a pobreza, a miséria, definitivamente não é a vontade de Deus para a minha vida. Nos desenhos de Deus, nos planos de Deus, se é algo que não consta, são essas três coisas. Um cristão viver na escassez, um cristão viver na miséria ou mergulhado na pobreza. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante. Nós já deixamos aqui de maneira bem clara os textos, tanto lá no livro de Salmos, no capítulo 25, Salmo 35, demos abertura no domingo passado, na mensagem lá em 1 João. O Senhor deseja que vá bem na nossa vida, em todas as áreas. Não está funcionando? Ok. Em nenhum lugar da Bíblia, amados, diz que a pobreza está associada com a bênção de Deus. Lembra que eu falei que algumas pessoas julgam que quanto mais pobre, quanto maior necessidade ela passar, mais próxima de Deus ela está. Mais humilde ela é. Aí eu dei o exemplo, do irmãozinho pregador que usa lá o terno SS, super surrado. Do irmãozinho que tem lá o carrinho específico para ungir ruas, joga óleo para todo canto. Isso não é a vontade de Deus, de maneira nenhuma, amados. Então veja, a pobreza ela não está associada, não, com a bênção de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos abençoados em todas as coisas. Diga ao seu vizinho, o Senhor deseja que você tenha uma vida plena em todas as áreas da tua vida. Nesse capítulo, quero ver com você aqui o verso 29. Olha aqui, que maldição tremenda aqui. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa as trevas. E não prosperarás nos seus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Veja bem, o capítulo 28 é dividido em duas partes. Na primeira parte, você vai encontrar ali as bênçãos do Senhor, condicionada ao quê? A nossa obediência. Ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Aí será abençoado na tua casa, será abençoado na cidade, bendito é o fruto dos teus animais, bendito é o teu trabalho, bendito é o fruto da tua amassadeira, e vai até metade do capítulo. De certo ponto em diante, começa a vir as consequências de maldição, pela desobediência. E você vai encontrar aqui que a falta de prosperidade é um sinal muito forte, sim, de maldição. E o texto diz isso aqui, está bem claro. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos, será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Diga isso: falta de prosperidade, miséria, escassez é sinal de maldição. Por isso nós não podemos aceitar isso em nossas vidas de maneira nenhuma. Veja o verso 38 até o 40 também. Levarás muita semente para o teu campo, e dará algum resultado? Não. Porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, e nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. Veja só que são sinais, evidências de maldição. Então, amados, de maneira nenhuma nós, como cristãos, podemos aceitar que o fato de uma pessoa esteja vivendo constantemente na escassez, na miséria, o fruto do seu trabalho sendo tragado, sendo destruído, aquilo que ele colhe, colocando num saco furado. Nós não podemos mais de maneira nenhuma admitir isso como bênção. E infelizmente no meio do cristianismo há algumas linhas que pregam isso.
Ah, não, é tratamento de Deus, né? Está passando aí por uma vara de Deus, então está acontecendo isso. E aquelas pessoas, então, que demoram para realmente sair da escassez da miséria, eles julgam que Deus está fazendo isso na vida deles. Agora, pense um pouquinho comigo, Deus é bom ou é mau? Bom. Quantos têm filhos aqui pequenos? Você ficaria muito feliz em ver seu filho passando fome? Chegando a hora da refeição, você não tem comida para colocar para ele na mesa? Eu acho que isso teria uma tristeza muito grande em você. Deus é nosso Pai, Deus nos ama. E você acha que Ele vai desejar que nós estejamos passando por isso? De maneira nenhuma, não tem texto na Bíblia que fala isso. Romanos diz assim que o Senhor nos dá todas as coisas, juntamente com Cristo, para quê? Para delas desfrutarmos. João capítulo 10, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Esse sempre foi o propósito de Deus. Agora veja aqui o verso 48. Aqui eu vejo o ápice, a consumação em si da maldição. Servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede, e em nudez, e em falta de tudo, e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja destruído. Amados, isso aqui é tanto maldição, que quando você estuda acerca do sacrifício de Jesus, isso que está escrito aqui no 48, você vai ver que Jesus tratou, ele quebrou lá na cruz, para que nós não vivamos mais assim agora. Veja aqui os detalhes que o texto coloca. Servirá os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti em fome e sede. Você sabia que lá na cruz, por um bom tempo, Jesus não comeu? Ele morreu em fome, morreu em sede. Por quantas horas não bebeu água? Lembra que alguém trouxe ali um espojo e bebida de vinagre para que bebesse? Diga, Jesus morreu em sede. Nudez. Veja que eles lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Na sua morte estava desnudo. Que mais aqui? Em falta de tudo. Jesus morreu em falta de tudo. Lá em Coríntios 9, diz que morreu empobrecido para que nós fôssemos enriquecidos, tivéssemos vida em abundância. Para você ter uma ideia, nem um sepulcro ele tinha. Porque na sua morte emprestaram o sepulcro de quem? De José de Arimateia, de um senador. Por quê? Para tratar com toda a fome, sede e nudez. Caiu sobre ele naquele momento, para que eu e você não venhamos carregar isso. Por isso nós não podemos admitir isso na nossa vida cristã, na nossa caminhada. E esses fatores aqui, desse verso 48, estão totalmente ligados à ação, sim, do espírito de miséria, do espírito de pobreza. Estão ligados à escassez. Lendo essas poucas passagens aqui de Deuteronômio 48, nós podemos compreender, sim, o que é a pobreza e a miséria. Essas passagens mostram a nós que não é bênção. Diga isso, pobreza, miséria e escassez não se constituem bênção, mas é algo ao contrário. Então, todas essas coisas aqui são definidas como reais dentro de maldição e não de bênção. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma o ensino que a escassez, que a miséria vem de bênção de Deus. Ah, ele está vivendo assim porque o Senhor quer ensinar ele a ser humilde. Gente, ainda pega o texto de Mateus 5. Ah, bem-aventurados pobres de espíritos, né? Gente, aquilo não é bem-aventurança. Pobre de espírito não significa pobreza material. Ali está falando exatamente de humildade. Ao recorrer à Bíblia, de um lado ao outro, nós não vamos encontrar que a pobreza e a miséria seja algo que abençoa a humanidade. Senão, ao contrário, vai amaldiçoar. Veja, o Senhor nos tem dado aí um privilégio de ir para as nações.
Agora, a gente tem ido em algumas nações que são muito pobres. Por exemplo, dentro da África. A Albânia, por exemplo, dentro da Europa. Você fala em Europa, pensa então abundância em todos os países, mas a Albânia é muito pobre, é semelhante à África. O índice de mendigos de rua é muito grande, o índice de fome. Agora veja, essas nações muitas vezes estão na miséria, na escassez, porque têm deixado Deus de lado, têm ido após outros deuses. A África, muita maldição, aquela terra é ferida. Eu dei o exemplo aqui, quando fomos a Moçambique, é muito triste ver a situação do país. A fome impera de maneira muito forte ali. Boa parte das famílias mais pobres fazem uma refeição no dia, que se constitui num pãozinho só que eles comem. É difícil alguém passar a linha dos 47 anos. As 3 vezes que fomos a Moçambique, quando fomos a primeira, a segunda vez, na terceira vez, muitas das pessoas que nós conhecemos, novas de idade, inclusive o diretor da escola ministerial da Rede Baker, o pastor Eduardo, morreu agora, um pouco antes do Covid, muito cedo. Quantas daquelas pessoas tinham morrido já? E pessoas novas. É muito difícil passar a linha dos 47 anos, é muita fome. Tanto é que a igreja Companheiros na Colheita, o culto de domingo, eles dão almoço comunitário lá. Vai 350, 400 pessoas para buscar comida. Agora o que é almoço? É um pratinho com a massa ali de uma farinha com um pouco de molho de tomate por cima. E é só aquilo que eles vão comer, só vão comer no outro dia um pão. Muitas pessoas enfermas, doentes. Agora, você vê que é um país completamente ligado à feitiçaria. Então, há nações onde impera a fome como um sinal de maldição. É uma terra ferida mesmo. Interessante, quando você estuda o Velho Testamento, quando o Senhor designava um juízo para uma região, muitas vezes esse juízo constituía no quê? No corte do alimento. Era tirado o báculo do pão e vinha exatamente a fome. Então, a miséria, a escassez, é um sinal, sim, de maldição. Isso acontece em muitas nações. Temos que saber que, pelo fato de viver longe de Deus, os nossos continentes hoje, muitos países, cidades, por exemplo, nós fazemos algumas viagens de carro, às vezes, pelo Nordeste, viajamos uma vez até perto de Juazeiro, de Recife até perto de Juazeiro. Meu Deus, quanta miséria, quanta pobreza, nós somos até Serra Talhada, muita miséria. Você parece que está em lugares distantes da África, nem está no Brasil. Bairros, casas, famílias, habitantes vivem debaixo dessa maldição, que unicamente Deus pode cortar, quando alguém se volta a Ele com arrependimento e um desejo de ter um novo começo na vida. Alguém que começa a caminhar com Cristo, amados, ele começa um novo estilo de vida espiritual. E você sabia que ele pode experimentar uma mudança tão tremenda no aspecto material? Eu já dei testemunho aqui na minha linhagem familiar, como o Senhor quebrou de maneira tão forte toda a herança de miséria e escassez. Quando alguém se coloca na brecha, se identifica com a obra de Jesus na cruz, ele pode atingir toda uma família. Eu nunca esqueço, certa vez, ouvindo o Randy Clark pregar, aí ele pregou algo que me chamou a minha atenção. Quando alguém entra para o reino de Deus, na vida dessa pessoa, na descendência, há uma mudança total na área social. Os ciclos antigos de miséria, os ciclos de escassez, eles são quebrados. E veio um novo tempo. E eu creio, porque é isso que está, sim, designado na palavra de Deus. Eu conheço famílias, por exemplo, gerações, não houve ninguém que veio, por exemplo, a cursar um curso superior. Sempre viveram na miséria. Nunca tiveram uma casa própria, ninguém na família. De repente, alguém entra para o reino de Deus. Entende acerca da mudança de mentalidade, o que é a metanoia. Ele assume essa posição diante de Deus, desencadeia algo na família.
e depois vem uma corrente ali de pessoas que vão fazendo o curso superior. Pessoas que vão adquirindo casa própria, veículos, portas que vão se abrindo. Porque aquele ciclo de miséria é quebrado. E é isso que a palavra de Deus promete. Gálatas, capítulo 3, quando diz que a maldição da lei é quebrada em Cristo Jesus, é exatamente isso que está falando. Então, quando o Randy Clark ensinou sobre isso, caiu muito forte no meu coração. Isso é verdade. Nós entramos para o reino de Deus, provoca em nós uma verdadeira metanoia, ou seja, uma mudança na maneira de pensar. Nós não vamos ter aquelas cadeias arcaicas de pensamento voltado à escassez e à miséria. Ah, não vai dar, sempre pensando não terei, estou destinado até o resto da minha vida a não ter nada. Não, isso tem que ser quebrado na nossa mente. Quando Jesus diz arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, Ele está dizendo o seguinte: mudem a vossa maneira de pensar, chegou um reino diferente. Você tem que pensar diferente, não como pensava antes. Então é provocado uma mudança total nos nossos pensamentos. E é muito terrível alguém, de repente, estar em Cristo Jesus, caminhando com o Senhor, mas a mentalidade dele não mudou. Não está se cumprindo aquilo que está declarado lá em Romanos 12. Aí ele não está sendo transformado, porque a mente dele não está sendo renovada. Existem alguns cristãos que estão com padrões equivocados e padrões não bíblicos. E eles começam a mencionar fora de contexto que Deus não nos chama a sermos abençoados financeiramente. E que o dinheiro é a raiz de todos os males. E que a prosperidade financeira não é para todos. Dentre das coisas erradas que ensinam. Vamos refletir um pouquinho. O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Pense um pouquinho. Não. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro, gente. Diga para o seu vizinho, o problema não está no dinheiro. O problema está em amar o dinheiro. E viver obcecado por ele. Na nossa meditação, dias atrás coloquei, né? Tem pessoas que já têm o suficiente para viver o resto da sua vida. Mas ele vive obcecado em ter mais. E ele vive como escravo do dinheiro. Então o dinheiro não serve ele. Ele que serve o dinheiro, o escravo do dinheiro. Então esse aí é muito sério essa questão. Porque o dinheiro não é mal em si. Mas o amor ao dinheiro é mal. E eu não creio que... Então, Deus deseja que uns prosperem, tenham vida abundante e os outros não. Ah, naquela igreja meia dúzia vai prosperar, o resto não. Não. Deus deseja que todos estejam vivendo, sim, prosperidade e abundância. Diz lá no Salmo 35 que Ele se deleita no quê? Na prosperidade dos seus servos. Diga isso. O Senhor se deleita na prosperidade dos seus servos. Quando nós consideramos essa questão de finanças, de prosperidade, aquilo que vale não é a minha opinião, não é o que irmão tal pensa, o que tal pregador ensina, mas o que a palavra de Deus diz. A Bíblia, amados, é a nossa única regra de fé. Por isso, amados, que eu não sou a favor dos chamados seminários de prosperidade. Nós temos aqui o seminário de cura de finanças. Nós vamos agora, daqui 2 semanas, ministrar em Manaus, lá na Assembleia de Deus. E quando a pastora foi fazer lá o material de divulgação, eu já disse, pelo amor de Deus, pastor, não coloca em nenhuma hipótese que é um seminário de prosperidade. É um seminário para curar financeira. Porque o que nos traz a prosperidade, verdadeiramente, é observar os princípios da palavra de Deus. Não é a maneira com que trabalham por aí. Condiciona, por exemplo, a prosperidade a uma oferta muito alta, ou inscrição muito alta naquele seminário. Não, gente.
A prosperidade vem em obediência aos princípios da palavra de Deus. Não é o que um pregador fala, não é aquilo que ele pensa, não é aquilo que ele escreveu, não. É o que a Bíblia diz. E no seminário de cura e finanças, por exemplo, a gente trata com 30 pecados que um crente pode cometer na área de finanças. Gente, e aqueles princípios dão tão resultados, tão tremendos, que pessoas que têm colocado em prática têm mudado completamente a sua vida e os seus negócios. Esse ano a gente está indo para a Imperatriz para ministrar esse seminário a pedido de um empresário da igreja lá. Ele assumiu verdadeiramente, pegou aqueles 30 pecados e começou a consertar tudo na vida dele, foi lá no passado, item por item. A empresa de trabalho com alimentos, o carro-chefe na empresa é pão de queijo, toda semana sai caminhões carregados para todo o Brasil. Esse homem, ele prosperou tanto, que ele pega o nosso seminário, depois presenteia para todo mundo. E agora a gente vai lá na Nova Aliança para ministrar isso. Agora, o que foi? Foi princípios que aprendeu, de arrependimento, de conserto. É assim, amados, que nós vamos entrando, exatamente no prumo, entrando na dimensão da prosperidade que Deus quer trazer. Não é com campanhas mágicas, seminários mágicos, que nem você vê por aí, tanto anúncio, né, de campanha de prosperidade. Vamos para a palavra de Deus, ela vai dar os princípios a nós. Amém, gente? Quando não fazemos o que Deus diz em sua palavra, nós podemos ser salvos, temos a vida eterna, porém viveremos atados ao espírito de pobreza e da miséria. Os nossos dias nessa terra serão terríveis, apesar de ter a Cristo como nosso Salvador. Então, são aquelas pessoas que pregam que todas as bênçãos, tudo aquilo de melhor que Deus tem para nós é para quando? Para a eternidade. Você sabia que não é para a eternidade? É para usufruir aqui? Imagine você esperar alguma coisa na eternidade e levar uma vida aqui sem propósito, uma vida pautada na miséria, na escassez. Você quer isso? Eu não quero isso. E infelizmente algumas pessoas que pregam isso. O importante é a eternidade. Enquanto aqui eu tenho luta, eu tenho uma vida de altos e baixos, eu vivo na miséria, eu vivo na pobreza, mas um dia vai acabar tudo isso lá na eternidade. Gente, na eternidade está tudo pronto, não precisa dessas coisas, é aqui que eu vou lutar, é aqui que eu tenho que pagar aluguel, é aqui que eu tenho que comprar comida, é aqui que eu tenho que colocar gasolina no meu carro, é aqui que eu preciso de recurso financeiro, e Deus quer me abençoar aqui. Diga você vizinho, Deus quer abençoar você na tua vida terrena, não é amanhã depois. Deus, no tempo que vivemos, Ele deseja assim ser glorificado em meio à pobreza e à miséria, nos tirando disso, quebrando esses ciclos. Não para que sejamos carregando como uma cruz pesada, senão para que, com a autoridade de Jesus Cristo e os princípios poderosos da sua palavra, eu e você possamos tomar a autoridade e decidir sim a começar a erradicar o espírito destruidor de pobreza e miséria. Talvez pessoas que estão nos assistindo, até pessoas que nem são aqui do ministério, mas muitas vezes estão vivendo aí na escassez, na miséria. Essa palavra é para vocês também. Não é vontade do Senhor que vocês estejam vivendo nisso. E Deus está dando a você uma chance, oportunidade de erradicar definitivamente esse tipo de espírito aí da tua vida. A igreja de Cristo, em grande parte, tem perdido o seu rumo espiritual. Pois se bem que prega as pessoas o evangelho, lhes ajuda quanto à vida na eternidade. Porém, parece que os deixa que continuem mergulhados na pobreza e na miséria, até que chegue a hora de irem para a eternidade. Não parece isso uma contradição? Você crê que Deus se deleita ao ver você mergulhado na miséria e na pobreza? Você crê realmente em um Deus que nos castiga toda a vida para que soframos financeiramente sem cessar
para então desfrutar das bênçãos na eternidade? Essa pode ser a ideia de alguns ou de alguém. Porém, definitivamente, não é o que diz a Bíblia. O que nós precisamos? Ir para a Bíblia, ir para as Escrituras. A igreja nesses dias, ela precisa de um grande abibliamento, precisa voltar para a Bíblia. Aquilo que estou falando aqui, estamos tirando da onde? Da Bíblia. As Escrituras falam isso. As bênçãos de Deus não são para a eternidade, serão para o tempo que tenhamos que viver aqui nessa terra. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus e alcançar o nosso destino. Você vai cumprir um chamado, você vai cumprir o propósito de Deus na eternidade? Não. O propósito de Deus é para você aqui na terra. Diga ao seu vizinho, Deus tem algo para realizar através de você. Aqui na terra, enquanto você viver aqui, não é lá no céu um dia. Não é lá na eternidade. Essa visão futurista é muito terrível dentro da igreja. Porque ela joga tudo para amanhã e a pessoa não consegue viver o hoje de Deus. Não consegue viver o presente. Na eternidade não fazem falta bênçãos, pois Deus vai encher toda a eternidade. Lá não vai faltar bênção para a tua vida. Por isso você tem que ter essas bênçãos aqui hoje, aqui na terra. Você pode entender isso? Você pode entender isso, irmão? Você está entendendo o que nós estamos procurando transmitir a você aqui nessa noite? Qual é o problema em pregar e ensinar sobre a prosperidade bíblica que provém de Deus e ao mesmo tempo instruir que é necessário desarraigar definitivamente de nossas vidas, famílias, bairros, cidades, países, o espírito de pobreza e miséria? Pense um pouquinho comigo, amados, aqui. Vamos pensar em cima das próprias declarações que Deus fez quando Ele revelou seus atributos a seu povo. Quando revelou cada um dos seus atributos, por exemplo, lá em Êxodo 15, quando Ele chega para o povo e diz assim, o meu nome é Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Ou seja, eu sou teu médico. Aí outra vez diz, no Salmo 91, o nome é El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? Aquele que é mais do que suficiente. Para Abraão se revelou como Jeová Jiré, o Senhor proverá. Né? Qual outra revelação? Eu sou aquele que te liberta. Então, declarações tremendas de Deus. Eu sou o Senhor que te restaura. E aí por diante. Amados, Ele fez essas declarações para o povo, para eles desfrutarem isso na vida futura? Quando Ele se revelou lá, a Moisés, ao povo de Israel, disse, eu sou o Senhor que te cura, então estão recebendo uma promessa para lá na eternidade serem curados. É isso? Para Abraão, o meu nome é Jeová Jiré, aquele que provê. Então na eternidade ele ia ter a provisão. Não, Abraão experimentou em vida a provisão de Deus de maneira tremenda. Até na hora do sacrifício. Ele ia sacrificar o seu filho e estava ali o cordeirinho berrando, amarrado. A provisão de Deus para o sacrifício. Gente, é nessa vida aqui, não é para amanhã depois. O grande problema é que muito cristão, ele quer viver exatamente de nostalgia, esperando alguma coisa um dia acontecer. E leva uma vida sem propósito, muitas vezes, esperando algo lá para a eternidade. Até que um crente não chegue a entender o plano original de Deus para a sua vida em Cristo, e seu propósito nessa terra, ele viverá muito abaixo daquilo do que Deus prometeu. E é o que nós vemos na igreja hoje. Eu posso dizer a vocês, amados, que talvez mais da metade do corpo de Cristo em toda a terra vive bem abaixo, mas muito abaixo das promessas que foram designadas por Deus. Gente, e quando você começa a crer, gente, eu posso garantir a vocês, as coisas funcionam.
E funcionam mesmo. E eu digo isso por experiência própria. Um dia eu fui um crente racional também. Dependia exatamente de salário, de recursos naturais, Deus chamando para o ministério de tempo integral, aquela preocupação como seria, porque eu era racional, mais o valor que vinha no final do mês. Gente, eu nunca comecei a ser tão abençoado quando decidi não depender de salário de empresa. E mais abençoado ainda, o dia, claro, fomos provados 3 anos e pouco, mas o dia que eu estabeleci diante de Deus, eu não vou depender de salário de igreja nenhuma. A minha fonte de sustento vai ser o Senhor. O Senhor nos chama para o ministério itinerante. Nós abrimos mão do salário que a igreja dava. Nos chamaram de louco, como é que vocês vão viver? Vocês têm criança pequena. Se o Senhor está chamando, quem vai prover é Ele. E Ele nos prova 3 anos e meio, para ver se a gente vai ficar fiel no propósito. Nunca nos decepcionou até hoje. Gente, Deus é fiel. Não trabalho para homens, não trabalho para prostituição. Vocês acham que eu recebo algum centavo dessa igreja? Nem nada. Nós, nós semeamos aqui. Boa parte das ofertas que vem para mim fora, eu semeio aqui na igreja. Fomos agora, Imperatriz, me abençoaram lá com bom valor, dei uma boa oferta para minha esposa, ela nem quis ficar, aplicou na igreja aqui, a necessidade de ar-condicionado, isso que ela já tinha dado uma oferta grande aqui, e integralmente o valor que eu passei para ela, ela passa para a igreja aqui. E com isso temos sido abençoados de maneira tão extraordinária, porque entendemos a lei da semeadura. E é assim que temos vivido por mais de 20 anos. E o Senhor nunca nos deixa faltar nada. Na época dos CDs, gente, vocês sabem que nós somos aí há 30 e poucos países fazendo obra missionária. Sabe com que recurso? Você acha que a gente pediu oferta para alguém para ir para esse país? Não. Metade de todos os valores dos nossos materiais, livros, CDs, material do ensino, vai para onde? Missões. Nós pagamos as nossas passagens. Claro que quando chegamos lá, muitos países nos abençoam, semeiam. Mas nós vamos sem propósito nenhum. Vamos lá para pagar. Compramos as nossas passagens. O que vem lá é acrescentamento. E quando vem, nem fica nas nossas mãos, nós repassamos. E tem sido assim por anos. Então, posso ensinar isso aqui com propriedade, porque tem funcionado na nossa vida de uma maneira tão tremenda. Diga ao seu vizinho, Deus é fiel. E os seus atributos são para hoje. É por isso que com ensinos bíblicos como este, nós queremos ajudar vocês aqui. A que vocês possam ver o genuíno de Deus e receber de maneira prática nas vossas vidas e desfrutar disso, com o motivo de continuar sendo fiel e dando-lhe absoluta glória àquele que dá poder para obter as riquezas e desarraigar todo o espírito de pobreza e miséria. Em nossos dias nós temos muitos bons crentes, ministros e ainda congregações com mentalidade de pobreza e miséria. Não posso, não dá. Muitas vezes tem um chamado para ir para o ministério integral, tem medo, acha que Deus vai deixar ele sem provisão, vai abandonar, e Deus quer levar ele a desafios tão grandes, e ele não corresponde a isso. Diga ao seu vizinho, Deus deseja que você renove a tua mente, e você possa entender aquilo que você tem em Cristo. Gente, o Senhor é o dono da obra. Quero dar alguns sinais para vocês aqui, quero correr aqui. Algumas características, alguns sinais que eu creio que são básicos, que é presente nas pessoas que têm uma mentalidade de pobreza e miséria. Vamos fazer um checklist agora. Você pode ir avaliando a tua vida, se você está incluído em alguma coisa que eu vou falar aqui.
Aquele que está preso no espírito da miséria, da escassez, sempre ele vai buscar desculpas para dar a Deus aquilo que corresponde a Ele. Tanto em termos de ofertas, dízimos, não importa o tipo de contribuição que seja. Uma das expressões básicas de obediência a Deus é reconhecê-lo como o dono de tudo, o que somos e o que temos. E quando esse princípio não está firme no coração, começamos a duvidar e buscar argumentos para não dar a Deus o que corresponde a Ele. A obediência a Deus é prática, e o dar a Deus é uma expressão de nosso compromisso com Ele. Diga comigo, a obediência a Deus é algo prático, e o doar a Deus é uma expressão do nosso compromisso com Ele. Amados, eu não posso declarar, eu amo o Senhor, eu tenho um compromisso tremendo, eu tenho aliança com Deus, se eu não sou diligente no meu compromisso de generosidade, de dar ao Senhor. Sempre dizemos na casa, adoramos a Deus não somente com as nossas canções, mas com aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Devolvemos aquilo que já é dEle. As pessoas que têm uma mentalidade de pobreza e miséria, geralmente duvidam e argumentam que o dízimo é algo do Antigo Testamento e não para hoje. De quando em quando você vê pessoas, não, mas o dízimo é do Velho Testamento. Quem sabe essa declaração já é porque ele tem uma predisposição tão profunda a uma visão de miséria e pobreza e escassez. Quando você estuda sobre o dízimo, você vê que ele esteve em todas as dispensações. Foi da lei, mas foi antes da lei. Porque Abraão e Jacó dizimaram. Jesus falou sobre o dízimo, gente. Falou aos fariseus, né? Não, temos que exercitar o juízo, a misericórdia. Jesus, olha, façam essas coisas sem omitir aquelas. Ele está falando do quê? Do dízimo, do hortelã, do coentro. Diga isso, Jesus ensinou sobre o dízimo. Então é algo que esteve na lei, antes da lei e na graça. Agora, aquele que está debaixo da operação do estilo de miséria, muitas vezes ele vai resistir. Você de quando em quando vê na internet e pensa, não, isso aí é do Velho Testamento. Mentira, não é do Velho Testamento não. É do Novo Testamento também. E Jesus ensinou sobre isso. Então, essa resistência em dizer que é do Velho Testamento, já é uma evidência que a pessoa está debaixo aí desse espírito. Também, eles não criam um bom hábito de dar ofertas, pois pensam que se fizerem isso, ficarão com menos dinheiro no bolso. Já dei o meu dízimo, não precisa mais nada. Veja que a Bíblia ela fala, nós ensinamos sobre 4 dimensões de contribuições aqui na casa. Dízimos, ofertas, primícias e esmolas, ajudas. A oferta é fora de dízimo. Dízimo é mandamento. E o que a contribuição do dízimo faz? Protege o meu dinheiro do devorador. E a oferta? É uma oferta de generosidade, baseado naquilo que eu vejo Deus fazer. E o que vai trazer como resultado? Vai trazer uma multiplicação conforme aquilo que eu semeio, né? E a Bíblia fala nas duas coisas. Então a oferta revela generosidade, gente. Dízimo revela o quê? Obediência. Diga isso. Dízimo revela a minha obediência. Oferta revela a minha generosidade para com Deus. Então tem muita gente que ele é ótimo dizimista, mas ele não honra o Senhor com ofertas. E é bíblico. Muitas vezes uma pessoa que não honra, ele pode estar preso aí sim, a essa mentalidade de miséria. Porque não dá, não, se eu der oferta, puxa, vai faltar final do mês. E é uma semeadura, gente.
Gente, nós precisamos aprender a questão da semeadura, gente, como é que funciona. Muitas vezes Deus vai dar semente para nós, nem é para nós. Vem sementes na minha mão, eu tenho que passar para outra, nem fica comigo. E é interessante que à medida que eu semeio, vem uma colheita já muito rápida, em 2, 3 dias, gente. Esse princípio a gente tem aprendido há anos, e temos vivido isso por anos. E é uma coisa que funciona mesmo. Pois é, na Yarner, quando tem qualquer projeto, a nossa liderança é a primeira, né, irmão Milton, a semear. Começa por nós aqui, vamos dar o exemplo. E olha, são valores expressivos, semeadura, gente, não é sementinha, não, é semente gorda mesmo, né, irmão? O irmão Milton, quando nós começamos a igreja aqui, a gente fazia uma campanha para cadeiras, disse, não, eu vou dar todas as cadeiras. E fez isso. E na liderança, toda a liderança, sempre semeando. E por isso temos escolhido, Deus nos tem abençoado. No nosso ministério, semeamos muito. Vamos a país, pois porque não tem condição de pagar passagem. O ministério da Rede Baker é um ministério carente, eles dependem de coisas, né? Eu nunca esqueço a primeira vez que fomos ministrar lá, terminamos de ministrar, investimos, aí o pastor José Novella chegou com $200 e me deu de oferta. Eu pensei, puxa, eles são tão carentes, eu acho que nem vou pegar. Mas o Espírito Santo falou, pega porque estão semeando na tua vida, esses $200. E é uma semeadura, e eles vão colher, disse, amém, então aceita essa oferta. É assim, amados, tem gente que chega para mim e dá R$10, R$5, às vezes em lugares que eu vou pegar, eu pego e guardo. Por quê? Porque está semeando aquilo, eu sei que ele vai colher aquilo ali, e se eu rejeito, eu estou impedindo ele de estar, né, recebendo. Uma vez chegou um irmão para mim, semeou uma oferta na minha vida, um valor, e eu sabia que ele precisava daquele valor. Aí eu cheguei para ele e disse, você semeou na minha vida esse valor? Eu semeei. É meu agora. E sendo meu, eu faço desse valor que eu quiser. Então, vou semear na tua vida de volta. E devolvi, ele foi abençoado. Mas eu não deixei de pegar. Mas eu semeei na vida dele. Por quê? Porque é uma lei aí, gente. Se você semeia, se você quer colher algo, você tem que semear a semente. Diga ao seu vizinho, se você quer colher, você tem que semear. Por que aquela mulher lá que fez um milagre lá para Elias, ela colheu abundante? Porque ela semeou naquele profeta. Ela ia comer a semente, ia comer o restinho de trigo com óleo, fazer um bolo e ia morrer, nem ia viver mais. Mas ela aprendeu um princípio. Olha só, o Senhor fez com que o ribeiro secasse, sumisse as aves, fez Elias atravessar aquele deserto até Serepta para ensinar um princípio àquela mulher. Qual? O princípio da semeadura. E ela aprendeu algo. E a abundância veio na casa dela. Glória a Deus. Quer ver outra atitude? Preste atenção. Pessoas que são presas aos filhos de miséria e escassez, ele faz o cálculo do dízimo, recebeu lá o salário e tal, vou somar o dízimo, R$220,27. Ele fica lá vasculhando onde tem moedinha de 1 centavo, porque ele quer ser justo daquilo ali. Ele não quer nem arredondar. Tem gente que não arredonda, gente. Falta 40 centavos e ele vai de todos os lados, né, procurar 40 centavos porque não quer dar R$1 arredondando. Sabe o que é isso? Mentalidade de miséria. De pobreza, está debaixo de um espírito, gente. Digo a você, cuidado. Não arredonde dízimo para baixo. Sempre para cima. Não, a pessoa quer dar exato, tem que ser aquele valor, as moedas exatas, não vai arredondar nada. Ou muitas vezes, na hora da oferta, a carteira tem uma nota de 50,
uma de 20, uma de 10 e uma de 2. Quem está preso ao ministério, ao espírito da miséria, qual é a nota que você acha que vai pegar para dar oferta? 2. E se ele tiver notas ali velhas, rasuradas, suja, ele vai pegar mais suja, mais rasurada. Talvez em algum lugar aí não aceite, então eu vou dar aqui. Miséria. Jamais passa pela mente dessas pessoas que estão presas a esse espírito de miséria, dar uma oferta de honra a algum servo de Deus, ou para a obra missionária, ou muito menos ajudar aquele que não tem nada. Eu vejo as pessoas que estão com o espírito, eu comparo elas, sabe com o quê? Com o Mar Morto. Nós já fomos lá no Mar Morto. O Mar Morto, as suas águas são mortas, não tem vida. Agora o Mar Morto, ele só recebe água, só recebe, retém, mas ele não libera água, ele não dá água para ninguém. Por isso as águas morrem, ele não tem vida. E tem pessoa na igreja que pode ser igual ao Mar Morto. Ele só quer receber, 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 vai sugando, mas ele nunca libera. Gente, aquilo que Deus nos dá é para liberar a sua graça, a sua unção e ainda recursos financeiros também. João diz, aquele que vê seu irmão passando fome, necessidade, e não abre o bolso, vou orar por você, que o Senhor te abençoe. Gente, que longe de nós esteja isso. Nós não queremos isso aqui para essa casa de maneira nenhuma. Perguntinha aqui com todo amor. Você sente-se identificado com alguma dessas características aqui? Não precisa responder, hein? Pense com você mesmo diante de Deus. Se se caracteriza com alguma delas, é sinal que precisa de mudança. Outra atitude aqui de quem está debaixo do espírito de miséria, de escassez, pobreza. Busca obter tudo aquilo que é grátis. Tudo aquilo que é gratuito, opa, estou nessa. Para as pessoas, as palavras grátis, gratuito, presente, presenteado, se constitui no padrão de vida e padrão de conduta dela, para obter algo. Eles gostam de receber porque geralmente eles não têm, mas especialmente porque não lhes custa nada. Não querem pagar por aquilo que eles têm. Lembra quando Davi quis oferecer um sacrifício diante de Araúna? Eu não oferecerei sacrifício que não me custem nada. E quiseram dar aqueles animais. Não, eu vou pagar. Agora tem um espírito na igreja que a pessoa quer ganhar tudo. Quer ganhar livro, né? Quer ganhar tudo. Olha, quer ir retiro de graça? Puxa, eu não vou naquele retiro, tem que pagar. Tem convivência da célula? Não, tem que pagar o cachorro quente. Eu não vou. Só se eu ganhar. Gente, é o espírito do Dadá. Está lá no livro de Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas. Quais são o nome das 2 filhas da sanguessuga? Dadá. Diga ao seu vizinho, fuja do Dadá. As pessoas sempre estão acostumadas a perguntar, é grátis? Me dá de presente. Eu vi um irmão lá em Manhuaçu, no São Ministério, chegou, me dá de presente CD. Aí chegou no irmão lá da igreja, me dá de presente camiseta, mas toda hora pedindo presente para as pessoas. Espírito de miséria. Aí o irmão da igreja disse, esse aí tem um espírito de miséria. Por isso que ele vive assim. É assim na igreja, pede para todo mundo. Não tenho, não posso, não tenho condições. Aquele que tem o espírito de pobreza e miséria, ele não tem a mentalidade de produzir para multiplicar. Pois a sua norma de vida é sempre a carência, portanto anda pedindo por todos os lados, para ver se eles dão algo grátis. Essas pessoas têm uma mentalidade, sabe do quê? De mendigo.
o qual os faz digno de lástima de todos os que os rodeiam. Quando compro algo, olha, presta atenção aqui, gente. Quando compro algo, sempre escolhem o de menor qualidade. Por quê? Porque é mais barato. Não importa se algo é pouco saudável. Está lá o produto alimentício cheio de produto químico. É mais química do que produtos naturais. Mas a metade do preço dos outros. Opa, esse que eu vou levar. É pouco saudável, menos estético, durável, menos apresentável. O que conta para ele ter obtido por menos. Não importa a qualidade. Vai se quebrar em poucos dias. Ah, mas paguei menos. O Espírito se move detrás de toda essa mentalidade de miséria e pobreza, gente. Parece algo muito simples, mas é a verdade. Esse tipo de pessoas tem uma incapacidade, a qual as leva a viver uma avareza que afeta suas vidas e tudo que os rodeia. É muito difícil conviver com essa classe de pessoas. São pessoas incapazes de ser canais de bênção financeira para outros. Pessoas que estão em casa. Se você se sente identificado com alguma das características, o Senhor está te ajudando hoje aqui. Aqui você descubra você mesmo o que está operando em teu interior e que tipo de mentalidade você tem. Talvez tenha uma mentalidade, sim, de miséria, de escassez, de pobreza. Se realmente queremos ser livres de todo espírito e padrão mental de pobreza e miséria, devemos confrontar-nos com cada uma dessas coisas e, em nome de Jesus, renunciar para ter libertação. Muitos creem que quando tiverem... Olha, veja bem isso. Aquele que tem a influência na vida dele do espírito de pobreza, de miséria, escassez, muitas vezes ele pensa que quando ele tiver dinheiro, ele irá bem. E essas características vão desaparecer dele. Você sabia que não é verdade? O que precisamos saber é que o dinheiro não impedirá nós de continuarmos sendo pobre e miserável. Ele sabe o que essa pessoa vai ser agora? Vai ser um pobre, escravizado pela miséria, pela escassez, porém endinheirado. A única diferença é que ele vai ter dinheiro, mas a mentalidade vai continuar tendo. E vai continuar agindo assim. É o tipo que vai botar o dinheiro debaixo do colchão, vai deixar o carro quebrado, a dentadura colada com Duripox, né? Usando a Gillette G40, o G2 que vira G40. Vai viver assim. É o miserável, é o que vive na escassez, porém, endinheirado. Fora da bênção do Senhor. Está ali debaixo da maldição. Então, amados, nós precisamos reconhecer isso, sim, de todo o nosso coração. Agora, há alguns passos muito importantes para cortar esse espírito de pobreza e miséria. Quero dar um caminhar aqui para vocês. Vamos entrar aqui num tempo de libertação agora. Alguns passos bem práticos a você. Se você vive debaixo da atuação do espírito de miséria, de escassez, espírito de pobreza, reconheça isso diante de Deus. Pois o Senhor sabe tudo. Talvez está enraizado, arraigado aí no teu interior esse espírito, por gerações. Quem sabe até recebeu geracionalmente. Precisa ser liberto disso. Segundo lugar, reconheça diante de Deus que a sua mente e coração pensa
e sente inclinação para tudo o que o conduz à pobreza e miséria. Gente, essa pessoa parece que tem um imã, um polo que as puxa para isso. É um sinal da escravidão que ela está vivendo. Então, a inclinação, a compulsão para aquilo que está ligado à miséria, à escassez e à pobreza. Tem que reconhecer isso, fugir disso. Terceiro lugar, reconheça diante de Deus que já não deseja mais viver assim. Apesar de ser cristão por anos e vive na miséria, na escassez, anele por uma mudança, para sair disso, para uma vida melhor. Quarto, em nome de Jesus, comece a renunciar a todo laço, toda atadura, todo espírito de pobreza e miséria que está sobre a tua vida, que te impede de desfrutar a bênção de Deus. Veja, isso envolve renúncia, isso aqui é libertação, gente. Estamos tratando de libertação hoje. Quinto, peça ao Espírito Santo que comece a encher esse espaço vazio que ficará quando o mal sair da sua vida. Saindo desse espírito terrível de miséria, de escassez, que o Espírito Santo venha tomar esse lugar. No Espírito Santo há abundância, no Espírito Santo há alegria, não escassez. Sexto, determine a partir de agora contra-atacar todo o intento do inimigo de levá-lo de volta a esse padrão perverso do espírito de miséria e pobreza. João 10 escreveu para aqui, para matar, roubar e destruir. Esse é o padrão do diabo. O padrão de Jesus para nós qual é? Vim para dar vida e vida em abundância. Esse é o propósito de Deus. Número 7. Tenha ações espiritualmente com atos práticos. Generosidade, doação ao Senhor é algo prático. E você vai vencer esse espírito de miséria, espírito de escassez com atos práticos na tua vida. Desenvolvendo a mentalidade bíblica de dar, de generosidade. Ainda que os seus sentimentos ou raciocínios digam o contrário. Inicialmente, isso realmente é caminhar por fé. Eu quero dar alguns passos práticos para você dentro dessa questão aqui. Você diz, mas como que eu posso, de maneira tão prática, desenvolver essa mentalidade bíblica, de ser generoso, de dar? Ainda que os meus sentimentos digam o contrário, você vai caminhar por fé, tomando algumas atitudes que eu vou orientar aqui. Quem sabe você não tem sido regular com os dízimos diante do Senhor. Não tem dizimado na casa diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não dizima, ele está fazendo o quê? Roubando a Deus. Eu recomendo a você que acerte, conserte isso com Deus, peça perdão, se arrependa. E como um sinal de arrependimento diante do Senhor, faça uma oferta de remissão. Senhor, eu me arrependo por todos esses tempos que não dizimei, e trago no teu altar aqui, leva no gasofilácio, eu levo uma oferta de remissão, aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu sei que tem igreja, gente, que ele chega para o membro e quer cobrar os dízimos que ele não, dos anos que não dizimou. Em uma igreja estava um cartaz, regularize seus dízimos com tanto por cento de desconto. Eu simplesmente achei ridículo aquilo. Sabe, a gente tem muitos pastores, ovelhas que nos procuram, buscando aconselhamento toda semana. E muitas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, é o seguinte, eu sou membro de tal igreja, sabe, eu sou crente há 10 anos, nunca dizimei na minha vida. Mas agora o Espírito Santo me convenceu, eu tenho que dizimar, o que tenho que fazer? Fazer um empréstimo, levantar um dinheiro para dizimar de todo esse tempo? Eu disse, não, você se arrepende de todos esses 10 anos, passe a dizimar a partir de hoje, e dá diante do Senhor uma oferta de remissão, remindo esse tempo, né? Como sinal de arrependimento, leva no altar e está resolvido. E vais, não peques mais. Esse é um negócio muito prático.
Se não tem dizimado, comece, então, estabeleça no seu coração a começar a dizimar a partir de hoje. Ah, não, sabe, esse mês ainda tem umas coisas para pagar, mas fevereiro eu quero ser ali, ipsis literal, meu diz, não. Começa já, gente. Isso é muito importante, irmão. É a maneira de nós termos uma vida financeira saudável. Terceiro lugar, exercite dar ofertas além de dízimo. Porque revela a minha generosidade. E é a oferta que traz colheita para nós, gente. Não é dízimo. Dízimo é, na verdade, mandamento diante de Deus. Agora, oferta demanda generosidade. E está bem claro lá em Coríntios que vamos colher segundo aquilo que nós semeamos. Então, comece a exercitar a dar ofertas além do dízimo. Outro detalhe prático. Esteja aberto em receber revelação acerca do princípio das primícias. Isso aqui precisa abrir um pouquinho para ensinar. Nós já procuramos ensinar, mas parece que algumas pessoas têm dúvida aqui. Nós ensinamos na casa o princípio de primícias. Por que eu digo princípio? Porque nós não colocamos aqui de maneira legalista. A pessoa tem que ter revelação para isso. Agora, quando você estuda sobre as primícias, lá no Velho Testamento, elas tinham uma destinação, iam para quem? Aos sacerdotes. E o que teria como resultado? Uma bênção sobre a casa daquele que semeava as primícias. Então, Deus tem dado uma direção aqui na casa, né? A Bíblia diz assim, eu quero ler alguns textos. 1 Coríntios 9, vamos abrir aí de 1 a 14. Paulo nos ensina muita coisa aí com relação a isso. Quem são os sacerdotes hoje? Não sou eu livre, verso 1, não sou apóstolo, não via Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, a menos para vós eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu como homem, ou não diz a lei o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança do quê? De participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhemos o quê? As materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do quê? Do Evangelho.
Então, veja só, o que nós temos de entendimento, a maioria dos ministérios apostólicos, é que as poemísias são para aqueles que realmente vivem do Evangelho. Então, no caso da Yarne, né, há 4 ministérios aqui de governo. Eu, minha esposa, o Eduardo e a Fernanda. Né? O Eduardo, até na semana passada, ele dividia o tempo dele de igreja com o trabalho secular, mas ele está desligando. Então, as poemícias devem ser encaminhadas para os ministérios de governo da igreja, aqueles que trabalham na doutrina, na palavra, ensinando. E a gente entende que os 4 se constituem no ministério sacerdotal aqui da casa, e que realmente vivem do Evangelho. Né? Por exemplo, a minha esposa, agora que tem um salário mínimo de aposentadoria, ela semeia aqui da igreja, nem fica com ela. Né? Então, nós realmente vivemos o Evangelho. E eu sinto fortemente que o Eduardo vai viver do Evangelho também. Né? A igreja precisa, né? Talvez ele no começo tenha alguma coisa meio expediente, mas nem sei se Deus vai permitir. E é responsabilidade da igreja, então, suprir. Por quê? Porque ele vai viver do Evangelho. Os que vivem do Evangelho, é assim que são supridos. Por exemplo, nós pregamos em diversos lugares, nós vivemos disso. Eu deixei o meu trabalho secular, eu vivo da venda dos meus materiais, né? A gente aplica um pouco aqui na igreja, aplica um pouco em missões, porque o Senhor tem abençoado bastante, e é assim que nós temos vivido. Talvez muitas pessoas não sabem como que é a sistemática da casa. Então, quando a gente fala sobre poemícias aqui, as poemícias, elas são encaminhadas diretamente a uma dessas 4 pessoas. Olha, acontecem umas coisas bem interessantes. No domingo retrasado, estava indo pregar na igreja Kadosh, lá em Imperatriz. De repente, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. O irmão amado aqui da igreja tinha feito um pix e disse: olha, eu estou mandando reconhecimento, Deus tem abençoado a nossa família pelo teu ministério, e nós temos aprendido muito de você. E a Bíblia diz que aquele que é instruído deve repartir com aquele que instrui daquilo que ele tem. E isso é verdade, porque a própria Bíblia fala isso. Veja aqui em Gálatas 6,6. É bíblico. Por exemplo, nós, a liderança, nós não reivindicamos nada disso aqui. Por quê? Porque nós esperamos que as pessoas sempre tenham revelação. Por isso nós dizemos sempre que é princípio. Vamos ver aqui Gálatas 6,6. Então, o que esse irmão fez está baseado naquilo que ele entendeu aqui nesse texto. Quando diz assim: e o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Outra versão diz: aquele que está sendo instruído, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Agora, nós sabemos que há extremos, que nem um bispo de uma igreja, ele pegou esse versículo e cunhou a doutrina: olha, todos os bens que os irmãos têm da igreja, eu tenho que fazer parte do testamento. Então eu sou herdeiro. Então os herdeiros são os filhos e eu também. E começou a pregar isso. Tremenda heresia. Não é isso que o texto está dizendo. Que você tem que dar teus bens para a líder, não. Aqui fala realmente o que o seu irmão fez. Foi lá, pegou lá o número da minha conta, o Pix, fez uma oferta e disse: olha, isso aí é para honrar. É o que Paulo está ensinando aqui. E é bíblico. E alguns irmãos aqui da igreja fazem isso conosco. Né? Por exemplo, o irmão Hamilton, vou falar abertamente aqui, né? Você dá liberdade para isso, né? Desde que ele veio, ele separa um dia de trabalho e semeia no nosso ministério. Desde que chegou. Aí eu pego e reparto e passo a metade para minha esposa. Né? Muita poemista que vem eu já divido com ela. Outros semeiam na vida dela, o creio que também, o Eduardo e a Fernanda também. E é um princípio. Agora, nós nunca obrigamos isso. Por isso nós dizemos que é princípio. O princípio tem que nascer no coração da pessoa. Porque não adianta a gente ensinar, puxa, o pastor ensinou isso, o apóstolo ensinou, eu vou obedecer, vou fazer isso, mas não concordo com isso. Então, externamente eu estou semeando poemista, mas no meu interior eu não concordo. É uma coisa que não vai agradar a Deus. E agora, quando essas poemistas são semeadas,
traz uma bênção aonde? Dentro da casa da pessoa. E o nosso entendimento é que realmente é para os sacerdotes, aqueles que vivem do ministério. E a Bíblia nos dá a orientação também, em 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente aqueles que labutam, trabalham onde? Na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Então, é um princípio bíblico. Então, é algo bem prático aqui, por isso eu coloquei, esteja aberto para receber revelação acerca do princípio das primícias. Semente dada ao ministério de governo da casa que vive no altar do Senhor. Gente, o Velho Testamento, ele coloca um princípio. Nós fundamos igrejas já no passado. E o que nós sempre ensinamos, e sempre deu resultado, tudo aquilo de acordo com o Velho Testamento, que entrava de dízimo, isso era para vidas. Para sustento sacerdotal, dos ministérios que trabalhavam na igreja, é para suprir os carentes. Muitas vezes, a pessoa precisava fazer uma cirurgia, não tinha condições, era de dízimo que a gente cobria. Nunca a gente pagou aluguel de salão com dízimo, só com ofertas. Porque quando você estuda lá no tabernáculo, o que entrava de dízimo era para vidas. Era para o sacerdote, era para o levita, era para o viúvo, era para o pobre. E o tabernáculo, tudo que usava no tabernáculo era baseado nas ofertas. Então, a gente tem esse entendimento. Aqui na Iarna, a gente não, como uma igreja nova, pequena, a gente não tem praticado isso. Então, com os dízimos, o que é feito? É pago todas as despesas aqui. Aluguel, todas as despesas. A gente tem muita despesa aqui na casa. E não é aplicado, assim, na direção pastoral do sacerdote, mas é uma coisa que futuramente, eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a estabelecer isso, a consertar isso, porque é bíblico, é um princípio. E nós sempre trabalhamos assim e sempre deu resultado. Glória a Deus, as ofertas sempre foram generosas, em igrejas passadas que estabelecemos, aluguel era sempre coberto com questão de ofertas, e nunca dos dízimos. Reforma na igreja, ofertas especiais, nunca retirando de dízimo. Mas é algo que nós, em nome de Jesus, né, irmão Milton, a gente vai caminhar para lá, marchar, para aplicar aqui na casa esse princípio também. Uma coisa bem prática também, outro item, haja em fé em dar ofertas extras, oferta de honra, quer seja um servo de Deus, algum projeto de missão, projetos na igreja local, por exemplo, nós vamos ter projetos aqui. Nós temos algumas necessidades na igreja, né? Um novo ar-condicionado, tem muitas coisas aí, o Eduardo futuramente vai colocar algumas necessidades que temos na casa aqui. Outro passo prático, peça ao Espírito Santo que ele mostre espiritualmente onde há alguma necessidade para suprir e logo seja sensível à voz de Deus. Você vê um irmão se precisando de algo, de repente alimento, alguma coisa. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente é muito sensível quanto à necessidade de pessoas. E quando a gente vê alguma necessidade, a gente vai e supre mesmo. É uma coisa que é bem característica nas nossas vidas, né? A gente procura ter uma sensibilidade. Então, é muito importante que você tenha sensibilidade em saber acerca dos necessitados, que é outro nível de contribuição também. E encontramos isso na Bíblia. Mais 2 pontos aqui, com isso terminamos. Continue nesse ritmo espiritual de doador durante toda a sua vida, a partir de agora, então. 9, você começará a caminhar em uma dimensão sobrenatural financeira, extraordinária, e que você vai perceber que será amplamente superior ao lado natural, vai ser algo muito sobrenatural. E amados, eu entendo que essa pandemia nos ensinou muita coisa.
E pós a pandemia eu entendo que é tempo de entrarmos no ritmo espiritual de Deus. E viver confiados com a certeza de que sempre Ele nos proverá. Não somente para as nossas coisas que precisamos, mas também para apoiar a obra de Deus. E estender o seu reino. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Pois é Ele que nos ajuda a viver bem longe de tudo aquilo que está ligado à pobreza, à miséria e a esse tipo de mentalidade em nome de Jesus. E queremos declarar sim, uma igreja próspera, portas abertas, irmãos prosperando nos seus trabalhos, ainda que a sociedade, o mundo diga que há crise, eu entendo que nós não estamos em crise, estamos em Cristo. E para aquele que é fiel, para aquele que teme a Deus, sempre haverá porta aberta. E guarde isso, a semeadura é uma lei espiritual. E a colheita se cumpre. E a maneira de nós nocautearmos o espírito de Mamon, nocautear esse espírito, é fugindo sim, de toda forma de avareza, de miséria, de pobreza e escassez. Que esse espírito seja banido de nossas vidas aqui da casa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Recomendo novamente aos líderes dos grupos, fala com seus liderados, que ouçam essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos levantar uma canção ao Senhor e vamos orar em seguida. Hoje foi uma noite aqui mais de ensino apostólico, porém necessário aqui na casa. É a maneira pela qual nós nos conduzimos. Enquanto adoramos, coloque seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Talvez você tenha passado até alguns tempos de desajuste, tempo de escassez. Saiba que esse não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus para a tua vida. Nos seus planos, o Senhor designou para você abundância. E é toda uma questão de mentalidade. Peça ao Senhor que mude a tua mentalidade. Que seja de uma vez por todas erradicada da tua vida a atuação desse espírito. Aleluia, que novos tempos venham. Abre os meus olhos, Senhor. Aleluia. Mostra quem tu és. Oh Deus. Enche o meu coração do amor que faz mudar o santo. Deus, sim, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Aleluia. Do amor que faz mudar o santo, santo, és incomparável, Oh Deus, sim, Senhor. és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Aleluia. abalado.
vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, que aplique as palavras no Espírito. Escreve, Senhor, essas palavras nos corações. Procuramos ensinar com fundamento nas Escrituras, mas é necessário a revelação do Teu Espírito. São princípios, Pai, e o que nos move, o que rege a nossa vida são princípios, não legalismo, e nós trouxemos isso aqui com um princípio, não de maneira legalista. Sabemos que Tu tens o melhor para essa casa, Tu tens o melhor para Teus filhos, e nós queremos declarar portas abertas, Pai. Ó Deus, que não haja escassez, não haja ninguém aqui na casa, Senhor, que esteja aí sofrendo percalço de trabalho, mas hajam portas abertas, que nos próximos dias algo maravilhoso venha acontecer. Tu sempre tem uma porta aberta para aqueles que temem a Ti, para aqueles que caminham em fidelidade, Pai. Os Teus planos jamais serão planos de segunda categoria. A Tua palavra diz sim, que a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Cumpra a Tua vontade em cada vida, em cada irmão aqui da Yarne, na vida daqueles que estão nos assistindo aí na casa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, seja estabelecida a Tua vontade nas famílias, que não hajam limitações. Nós já temos ensinado aqui, aquilo que acontece no tempo Cronos, não pode ser abalado pelos tempos Kairos de Deus, que são dias de aceleração, sim. As coisas vêm de uma maneira tão rápida, surpreende cada vida, surpreende cada família aqui. Nós quebramos em nome de Jesus toda maldição de pobreza. Nós queremos em nome de Jesus declarar guerra contra todo espírito de escassez. Em nome de Jesus, nos levantamos contra toda fortaleza de miséria. No nome de Jesus, que as limitações sejam quebradas. Queremos declarar a bênção de José sobre cada família, sobre cada vida aqui. A palavra do Senhor diz que José foi um raminho frutífero, e os seus frutos iriam além do muro, ou seja, não haveria limitações, não haveria limite. Pai, é esse nível de frutificação para cada família, para cada vida aqui dessa casa. No nome santo de Jesus, para a glória do Senhor oramos. Dá um sinal dentro das famílias. Dá um sinal a cada vida, principalmente aqueles que estão precisando algo. Que nos próximos dias aconteça um milagre, Pai. Como prova de que Tu és vivo, de quem Tu és. O Deus da provisão, o Deus de portas abertas, um Deus que nos ama, um Deus que tem aquilo de melhor para nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos, sendo agradecido por tudo. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe essa semana. Que o Senhor abençoe cada um que está em casa. Uma semana de alegria, de felicidade, de paz, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui para o tempo de oração, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de cumprimentar 2 ou 3 aí antes de sair, em nome de Jesus. E eu vou confiar somente em
não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o